E, na verdade, a comunicação, né, ela é fundamental nos nossos relacionamentos, né? Quando eu fui falar sobre esse tema, né, quando eu pensei a gente trabalhar em cima desse tema, eu pensei justamente sobre isso, de quão importante é, mas o quanto que, por vezes, como essa introdução que a doutora começou aí colocando aí, né, dessa necessidade, muitas das vezes, principalmente nos dias atuais, de, de dinamismo, de rapidez, de agilidade, é tão fácil a gente estar numa comunicação que não está comunicando e que está, na verdade, em vez de aproximar, em vez de aproximar, né, como eu disse, ela está afastando, porque parece que o outro não está aqui comigo, né? Está em vários lugares, menos aqui no presente. Dito isso, eu gostaria que a doutora aí pudesse se apresentar, né? O que que faz, o que que trabalha e por que que aí vocês vão entender o porquê que eu convidei logo nessa primeira live a doutora Fabíola, que é assim uma amiga queridíssima, que diga-se de passagem, conhecemos justamente por conta desse livro, né? Justamente por conta do livro que Thaisa desenvolveu, que é a comunicação positiva. Ela encontrou esse livro e pelo livro numa das lives que ela fazia há muito tempo, eu não sei se ela continua ainda nesse ritmo com o Anderson, mas eu lembro que era as lives de 5 horas da manhã, e eu acordava ali piamente 5 horas da manhã para poder assistir. E ela trazia algumas cartas, e aí dali a gente foi fazendo essa amizade. Mas eu gostaria aqui que ela mesma pudesse se apresentar, né, falar das suas referências, com o que ela trabalha, ela que é, eu diria, multidisciplinar. São tantas facetas, né, e tantas facetas positivas assim que agregam tanto, né, na nossa vida. Então, dito isso, eu deixo com você a palavra aí, Fabíola, para fazer uma apresentação nesse sentido. Com o prazer e a satisfação, se eu pudesse separar prazer e satisfação de estar aqui com vocês, é indizível porque me toma de muita alegria poder ter ganhado de presente uma amizade que o livro trouxe. Me chamo Fabiola Freitas, né? Estou hoje, nesse exato momento, no sertão paraibano, estou aqui no Nordeste, Santa Luzia, e o que eu gosto de dizer, ele disse assim, eu tenho muitos conhecimentos, vou dizer que não são várias facetas, são as capacidades que, para que haja uma boa comunicação como psicóloga, eu entendi que fosse necessária para o meu desempenho profissional, e aí eu fui ganhando alguns apelídeos, como eu gosto de dizer, né? Sou formada com psicologia, sou psicóloga de formação. Aí vou adentrando pelo caminho da psicanálise, me especializando em atendimento em crianças, com adolescentes. Depois eu entendi que eu precisava ganhar muito mais corpo, capacidade para tratar a família, uma vez que criança traz a família para dentro do consultório. E nesse caminho fui trazendo muitas habilidades que o próprio conhecimento vai trazendo. E uma delas é: eu precisava ter uma boa comunicação, porque eu tenho que ter essa habilidade para poder dizer ao outro o quanto é importante ele aprender a se comunicar. Porque hoje o processo psicoterápico, se a gente pudesse traduzir de uma forma muito simples, o terapeuta ensina o paciente ou cliente a se comunicar. Porque é na escuta ativa que o terapeuta se empresta, que o paciente aprende a se escutar e automaticamente aprende a conversar, seja na terapia, seja nas suas relações interpessoais, na sua vida relacional. Pronto, a palavra correta é essa. Na sua vida relacional. Então, é assim que eu chego na vida do Dr. Wilson e da Thaisa, né?
que aí eu encontrei aquele, foi o meu primeiro livro de cartonado, de cartinhas, e é um livro que me instigava muito. Na hora que eu começava a ler, é um livro prático que traz uma necessidade, e a gente toma aquela necessidade para a gente, e aos poucos eu fui entendendo de uma forma prática o que vem a ser uma comunicação positiva, porque é um livro de exercícios. Nesse caminho, eu fui falando na live, trazia os livros, e aí eu conheci o casal, tanto a Thaisa quanto o Dr. Wilson, e depois, aí eu fiquei mais feliz ainda, porque vi a gestação da Maria Isabel toda sendo formada, né? Doutor Wilson teve uma participação bem pequenininha, e Thaís passou quase 10 meses, né, fazendo Maria Isabel, formando a abelhinha, que é uma belezura de criança, cresce com a graça e o mimo de ser é, a esperança viva desse mundo, que a gente tanto aposta quando uma criança chega. Então, essa sou eu, e estou aqui para conversar com vocês. E a coisa que eu mais gosto de fazer, conversar. Eu também, apesar de não ter, né, essa formação em psicologia, mas eu costumo dizer que eu me formei em direito, mas gosto muito dessa área relacional e sempre busquei, dentro da advocacia, fazer isso. Mas voltando de fato aqui para o tema, né, para a gente começar a desenrolar isso aqui, a gente que já está aqui com. Me fugiu até a hora aqui, minha tela sumiu aqui, deu uma bugada aqui. Acho que já são umas 8h12, 8h15, para a gente adentrar de fato aí no tema. E aí eu quero justamente fazer essa pergunta à doutora e a vocês que estão aí ao vivo com a gente no Instagram e que estão ao vivo com a gente também aqui pelo Zoom. Seguinte, vocês acham, na opinião de vocês aí, e aí eu vou trazer primeiro a palavra para a doutora Fabiola, mas quem quiser participar com a gente pelo chat, por favor, mande aí, porque a gente, pelo menos é assim que eu gosto, e eu sei que a doutora Fabiola também gosta disso, de participação, que vocês participem também com a gente, até para a gente ir trabalhando isso. A pergunta é o seguinte: no relacionamento de vocês acham que é possível, através de uma comunicação, né, de uma outra forma de se comunicar, atingir aquele objetivo que você tem, seja no seu relacionamento de trabalho, seja no seu relacionamento familiar, é possível melhorar essa comunicação e, com isso, melhorar os seus resultados? Porque esse foi o grande questionamento que eu fiz para a Fabíola e eu quero que ela fale aqui qual é a visão dela sobre isso, né? O que ela vê aí, como que ela enxerga. Se é possível essa melhora na comunicação e melhora no resultado. Eu já vou deixar aqui um spoiler do que eu acho que ela pensa, porque ela falou do livro e que o livro colaborou. Mas aí agora, fala aí pra gente, doutora. É possível? E através também sobre a sua ótica profissional, né? O que a psicologia também traz a respeito disso? Pois é, eu já dei um spoiler, né, em relação ao processo psicoterápico, quando eu digo que ah, o viés que eu vou trazer como fundamentação não só a utilização da comunicação, os meios de comunicação, que é básico, ou seja, isso aqui a gente vai passar por cima e dizer. É importante lembrar que, quando eu falo, e eu utilizo muito isso na minha prática, toda vez que eu falo, ao terminar, eu pergunto: o que que você está levando? Ou o que que você escutou? O que que você ouve a partir do que eu estou dizendo? Por quê? Dentro do mecanismo, né, de comunicação, só há um diálogo ou uma conversa assertiva quando o outro interpreta aquilo que você falou. E tendo nessa interpretação a compreensão do que é parte de mim, do que disse, e parte dele, do que ele entendeu. Então, nesse viés, eu vou tomar como referência
na verdade, três grandes conceitos, tá? Porque a gente pode tratar esse assunto por vários mecanismos, mas eu vou aqui dizer que a comunicação, ela é, de fato, mais adequada, ela pode vir trazer benefícios nesse processo relacional, se houver capacidade, tá? Então, isso aqui também é de praxe. E essa capacidade, eu preciso lembrar para vocês que pode vir pela língua materna, pode vir a tradução no computador, você pega uma língua estrangeira, bota lá na tradução e você tem uma comunicação. Pode vir pelo meio de um outro mecanismo, alguém do outro lado do mundo com um telefone, pela TV. Então, a comunicação ela vai se estabelecendo por vários canais que traz a sua capacidade. Quando eu falo de sujeito para sujeito, essa capacidade tem que obedecer à regra mínima, que é se a nossa linguagem materna tem uma compatibilidade. Porque se houver um mínimo de irregularidade ou estranheza nessa linguagem, essa capacidade ela já reduz. E por que eu falo capacidade? Porque muitas vezes na relação a gente esquece que o outro também tem o direito de existir. Então, capacidade é um dos conceitos. E o outro conceito que eu trago é a permissão. A permissão significa dizer que o que eu estou dizendo, o que eu estou conversando, é permitido, é possível. Eu posso dizer. Aí, nesse ponto, é o que entrava e dificulta muito a comunicação. Porque muitas vezes nós não estamos podendo, seja por falha na tradução, ou um desnível na capacidade, ou irregularidade na capacidade, ou por questões emocionais. Aí é onde pega a situação. Mas o que é que junta esses dois conceitos aqui para nós nessa pequena exposição? Que é o direito, que eu gosto muito, que aí, essa é a sua parte, né? Que é o princípio da existência, do direito à liberdade, que é algo universal, um princípio. Então, mesmo que eu preciso ter como bom senso esse princípio, que o meu direito termina quando o seu começa, e vice-versa. Então, esses três conceitos, se eles estiverem bem alinhados internamente, aqui no coração e aqui no juízo, é possível, sim, mudar todo o sistema de comunicação. Só que nós precisamos, de fato, passar por uma capacidade, um treinamento para reorganizar esses três conceitos. Para daí, então, sentir na pele essa habilidade que é conversar e se fazer entendido e ouvir e entender, que é o princípio da comunicação eficiente. É muito interessante, né? Isso que a doutora começou a falar sobre capacidade, e eu lembrei de uma frase, que eu até anotei essa frase, né? De uma aula que eu assisti hoje, aonde a pessoa, né? Eu acredito que eu falando na frase, a doutora vai até lembrar de quem é que falou essa frase. A pessoa falou o seguinte: a comunicação ela deve começar com o outro, né? Ou seja, respeitando também essas características do outro, e ela termina no conosco, ou seja, no eu com ela, junto com ela. E as bases, né, os fundamentos da comunicação positiva, eles são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E aí é que eu quero trazer um exemplo prático, até de vivência
familiar, né? Aqui a gente tem a Maria Isabel, mas a gente também tem a Maria Eduarda, né? Eu vou usar a minha própria família como exemplo. Nada melhor do que a gente usar as nossas vivências, né, para perceber o quanto que é de fato possível a gente alcançar objetivos, melhorar relacionamentos, se fizer todo esse procedimento aí, como a doutora falou, da permissão, da capacidade, da liberdade e esses outros quatro que eu trouxe. E também essa frase de que a comunicação ela começa com o outro. Aqui a gente tem a Maria Eduarda e ela é uma adolescente. E a gente sabe, né? A gente que já foi adolescente, a gente sabe essa fase maravilhosa que é, né? A gente tem uma série de verdades que a gente construiu ali, mas a Maria Eduarda era uma jovem muito, muito, muito amável, muito colaborativa. Mas, como todo jovem, por vezes a gente pede para ela fazer e a coisa fica. E uma das questões que mais pega aqui em casa, eu vou dizer que é a louça, porque eu tenho um certo toque, vou confessar aqui para vocês publicamente que eu tenho um certo toque de organização, principalmente na parte da louça. Mas eu sei que isso aí é oriundo lá da minha família original, né? Da minha mãe, que sempre procurou manter ali a cozinha organizada. E quando acaba o almoço, muitas das vezes fica, né, aquelas louças todas, e Thaisa pedindo a colaboração dela, o que Thaisa muitas das vezes fala? Duda, acabou de almoçar? Vai lá lavar a louça. Tem uma mensagem aqui, Lourdes querendo entrar na sala. Não está Ela, para mim, não, o ela Fabiola. não apareceu, né? Não, ainda não está aqui, não, para mim. Pede para ela pedir aí para ser admitida que eu coloco aqui. E aí, muitas das vezes, quando a Thaisa pede, ou eu peço, na verdade, a maioria das vezes é a Thaisa quem pede, ela sempre quer aqueles minutinhos para poder descansar do almoço. Só que muitas das vezes esses minutinhos eles se transformam em horas. Então vocês imaginam o quanto que isso gera de conflito. Mas o conflito, e é uma outra coisa que eu quero aqui trazer, ele é bom justamente para a gente crescer. Né? O conflito ele é bom para a gente crescer, desde que bem trabalhado. E aí a Maria Eduarda ela fica naquela e a Duda, a Thaisa fala o que com ela? Duda, eu preciso que você faça isso por conta de quê? De que é uma necessidade de que a cozinha esteja mais organizada, até para as outras coisas poderem caminhar para a rotina da casa, para a colaboração da casa, ela poder favorecer e ter uma organização. Porque senão daqui a pouco vai dar 3 horas, você vai ter outra coisa para você fazer, né? E a louça vai ficar. E aí, ou o Eduardo vai lavar, ou eu vou me aborrecer contigo e me estressar. E depois da gente conversar bastante a respeito disso com ela, ela começou a entender isso. Ela começou a entender de que ela fazendo desse jeito, do jeito que a gente está, de certa forma, ali orientando, né, é melhor para todo um sistema da casa, de que não é só a necessidade dela, mas a necessidade de toda a família sendo atendida. Então, assim, eu trago esse exemplo aqui para vocês para mostrar o quanto que é possível através de uma comunicação. Agora, fica aquela pergunta, né? É fácil isso? E aí eu quero que vocês coloquem. Vocês acham que é fácil mudar, muitas das vezes, relacionamentos através dessa comunicação? Porque você vai ter que enfrentar. Enfrentar não no sentido de confrontar, não. Mas enfrentar de muitas vezes ter uma conversa que seja um pouco mais difícil, um pouco mais desconfortável, né? Sobre esse ponto de vista. Qual é o tipo de relacionamento hoje que você está evitando para poder, porque você tem que encarar uma conversa que ela é mais difícil, né? Qual é o tipo de relacionamento? E aí eu vou deixar aqui uma outra pergunta da visão justamente de você, Fabíola, e de vocês também. É o que eu estou dizendo aqui e vou repetir. Aqui é uma live onde a gente quer a participação, porque a gente está trazendo uma visão. Mas vocês podem ter uma realidade aí de que a gente, ao olhar, a gente nem conhece. Mas a gente, de repente, pode contribuir de alguma forma para isso. Entende? Qual situação hoje você vive? Coloca aí no chat, ou então você que está aqui pelo Instagram. Qual situação hoje que você vive que você acha que é impossível de mudar, porque você já falou várias vezes? O que que você acha aí?
que você acha de situação difícil nesse sentido? Como seria? Só me orienta um aqui. Quem gostaria de falar, levanta a mão, é isso? Quem gostaria de Pode. trazer É, aqui, quem pode quiser vir levantar a aqui mão com a gente aqui, pode pedir para falar, bota aquela mãozinha que tem aí, né, no Zoom. Quer sinaliza trazer para alguma a coisa? gente. Bom, eu preferi escutar. Você quer falar, Marta? Lu, quer falar alguma coisa? Não? Bom, olha só. Primeiro, quando você traz o seu autoexemplo, que é maravilhoso, porque me pareceu que o seu exemplo foi copiado do meu. Parece, né, que nós estamos diante de uma situação comum. E é muito interessante, porque lembra que eu falei lá atrás que quando a gente pensa numa comunicação, nós estamos diante desse princípio universal que é natureza humana. E a natureza humana, ela tem um processo de crescimento aí, não tem como não pensar na capacidade de que nós estamos diante de um sujeito em desenvolvimento. Você já sinalizou. Logo, a minha linguagem, ou a minha espera, o meu contexto com criança, adolescente, tem que ter um nível que exige de mim muito mais habilidade e capacidade de fazer a indicação, dizer da sua necessidade, porque ela é sua. A louça pronta, É, suja ou verdade. não, não é uma necessidade do adolescente, da criança, é uma necessidade do adulto. E aí já se começa a pensar que quando nós estamos diante desse outro, ah, e vai exigir muito mais de nós do que dele. Aí há uma pequena confusão. Por quê? Nesse exato momento, há uma tendência de nós adultos começar a achar as coisas. Eu acho que é preguiça, eu acho que é, eu acho, puxou não sei quem. E a forma como nós começamos a trazer o achismo para nossa mesa é revelado pelo nível de intolerância, logo, de uma comunicação interna que ainda precisa ser muito burilada, ser muito lapidada. E aí a gente vai ver que de positivo dentro de nós, pouco há, não é? Pouco há. Aí, então, por que que eu alimento sempre essa ideia de que é preciso, de fato, trabalhar muito essa capacidade de uma comunicação assertiva, uma comunicação, como a gente está falando aqui, mais positiva. Porque esse tipo de problema, e ele já deu um spoiler, viu, gente? Vou chamar de problema mesmo, tá? Ele já disse, eu sou compulsivo. Eu sou, compulsivo, né? Tem um toque. Ele já Óbvio, vamos sim. gritou. Ou seja, eu tenho a minha particularidade. Assim, o que é preciso? E aí começa a, a parte que me toca. Porque muitas vezes, o cliente, quando chega para o consultório, ele quer resolver aquele problema que está incomodando ele. Mas o que a gente faz? Primeiro, ele tem que olhar para ele, ver a raiz desse toque. Porque, e você já disse, olha, isso tem a ver com os meus pais, com as minhas criações, mas também tem a ver com o seu traço de caráter, tem a ver com a tua perspectiva funcional aqui dentro. Porque não é só o toque da louça. Se você notar, a sua vida inteira é regida por organizações.
E é muito bonito a gente olhar e dizer assim, eu tenho toque. Eu prefiro corrigir isso imediatamente e dizer, você tem um nível de organização funcional. Isso é muito interessante, só que é preciso você se respeitar nessa comunicação interna para poder Duda entender. E aí é onde vem a sua necessidade. Quando você traz o exemplo dizendo, olha, se você faz assim, 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 assado, toda a funcionalidade da casa fica mais fácil, tal. Mas é preciso também dizer assim, filha, Duda, amigo, quem quer que seja, olha, vem cá. Na minha cabeça, se eu chego e encontro algo desse jeito, eu tenho uma irritação natural. E aí eu mudo o meu comportamento. Daria para você me ajudar? Dependendo do nível de informação que essa pessoa tem para com você, isso é uma mão na roda. Porque quando ela entende, ou as pessoas entendem, que é o seu jeito de funcionar, e você passa a entender que o jeito de funcionar do outro também tem uma particularidade, isso ganha leveza naquele momento. Você passa a ter uma vida mais tranquila. Isso não significa dizer que você não vai ficar mais irritado. E aí onde está? A sua necessidade inconsciente é destravada, é trazida à tona e você passa a se comportar de forma agressiva. Só porque está com a louça suja na pia. Não, não é só. Os outros olhos menos avisados, né, vai achar que isso é só. Mas, na verdade, o que nós precisamos é saber que nível de capacidade existe em nós, que quando encontra o nível de capacidade do outro, esse nível conversa ou esse nível diverge. Estamos falando de algo que é muito interno. E por isso que eu digo, os problemas, eles só pulam de endereço. Por quê? Porque nós estamos falando do que é comum no humano. E poucas vezes nós temos essa percepção. Na maioria das vezes, era preciso que todo mundo tivesse um desenvolvimento pessoal, um processo psicoterápico, não para ajustar problemas, mas para se reconhecer ou se reencontrar, justamente nesse processo interno de capacidade comunicativa. Assim, enquanto a doutora ia falando, eu lembrei até de uma outra pergunta, que aí eu vou deixar aqui a pergunta para vocês, né? E eu peço para que vocês respondam, de fato, aí. Pode escrever só no chat. Vocês acham que o silêncio, ele pode ser uma forma de estar cometendo essa violência na comunicação, né? O seu silêncio, ele pode ser uma forma de violência? Na visão de vocês aí, na opinião de vocês, né? Na percepção de vocês, a palavra percepção, essa. Na percepção de vocês, Lucinete, Marta, né? Regiane, a Carla, que está aqui com a gente pelo Zoom, quem está aqui com a gente também pelo Instagram, na percepção de vocês, a violência, ela pode ser também realizada através de um silêncio? O silêncio ele pode se comunicar de forma violenta? Martinha já respondeu aí sim que sim, né? Terrível, sim, terrível. E aí, Lucinete, o que você acha? Faz assim com a cabeça, faz assim para poder. Não, né? Não sei se tu está me ouvindo. Tô. Eu acho que às vezes o silêncio é mais violento até do que as palavras, porque quando você se comunica verbalmente, você deixa o outro, pelo menos, pensar o que está acontecendo com você, você deixa o outro, você permite também sentir o que o outro está pensando, né? Porque se o outro interage, né? E se você tipo se constrange com alguma situação, como no caso da louça, né, que também é o meu problema, e inclusive eu ri,
por isso, e quando, quando Fabiola falou que ia falar, Lucineta, eu falei, não, quase que eu dizia, ele já falou. Então, quando você conversa, consegue verbalizar o que você sente, né? Eu acho que talvez, por mais que você, quando verbalize, muitas vezes dê esporro, tal, eu acho que é violento, mas é uma coisa que você está se colocando, se expondo, e a pessoa está recebendo, né, uma comunicação que ela vai fazer uma leitura, claro, mas que talvez vá ajudar mais a ela te escutar, né? E quando você fica só calado, quando você tem assim um momento de angústia nessa perspectiva que a gente está tratando, eu vou continuar com o exemplo, eu acho que você, eu me sinto muito mais ferida do que propriamente contemplada ou com uma relação suavizada, entendeu? Porque se você acha ruim porque eu deixei a louça suja e você já falou tanto que você resolve não verbalizar mais, mas fica chateado, né? Um mimimi, como se diz, sem falar, sem conversar, você também está violentando a relação, porque, né? Você não está permitindo que o outro se expresse e você está criando uma situação que vai além daquele problema. Isso é o que eu penso. Vai além daquele problema, por quê? Porque você está fazendo uma comunicação silenciosa, violenta, que vai impedir até que vocês interajam em outras oportunidades daquele mesmo cotidiano, daquele mesmo momento, né? Então, eu tenho muito isso de ser aquela que fala pelos cotovelos, que diz, que violenta com palavras, mas que também sabe fazer a escuta, tentar compreender, né? E eu acho que o melhor que aconteceu comigo nessa preparação de autoconhecimento, né? Porque minha terapeuta é Fabiola, né? E a gente vem trabalhando, acho que já há mais de um ano, né, Fabiola? Foi essa história de eu tentar é, conhecer os meus traços de caráter, né? E chegar para minha filha, que tem 17 anos, e me colocar para ela me expondo, sabe? Eu funciono assim, se você faz isso, você está me deixando na dor, e eu acho que a gente vai ficar melhor se a gente começar a tentar discutir as coisas pontualmente, escutando, né? Percebendo o que o outro sente. E com isso eu fui criando uma relação que muitas vezes eu posso até ainda ficar chateada, dizer as coisas, não sei o que é isso de novo e tal, mas ela já sabe que está na dor. Está na dor, vamos ver como é que a gente faz para ficar. Então eu acho que, apesar do silêncio ser uma forma de comunicação, né? A Annie Orlandi tem até um livro, As Formas do Silêncio, não sei se vocês já leram, que é bem interessante para a gente perceber essa questão discursiva, né? Que o silêncio também é um discurso, o silêncio fala, né? Eu acho que para mim é muito mais perigoso a violência silenciosa, né? Eu já também vivi isso em relações afetivas, né? E eu me sentia muito mal quando acontece um desentendimento entre você e o outro que você convive, e o outro, ao invés de dialogar, fica um robô, né, dentro de casa, sem palavras, sem conversa, né, sem se desculpar, e de repente, na hora que eu até conversei isso a semana passada com a Fabíola, na hora que dá na telha de dizer, pronto, passou, quer que você acolha sem, né, ter ido lá no cerne da questão para tentar resolver, e eu acho que o diálogo é mais interessante nesse momento. Agora, claro, se você chega para sua filha, é, numa situação dessa, e você já está muito irado, e você diz, se eu for falar agora, eu vou fazer o que não devo, vou bater, eu prefiro me retirar. E sai, mas quando você volta, ela está com um lápis na mão, o lápis cai, vocês se olham e riem, sorriem, né? Eu acho que isso é saudável, porque ela vai dizer, ele teve o respeito pelo meu momento, e eu preciso escutar esse incômodo dele, talvez, né? Mas se você cria com esse silêncio como se fosse uma mordaça para você e para o outro, eu acho complicado, entendeu? Não Interessante Perfeito. sei E se isso, eu. aí, Luciana. sim, Oi? sim, você esclareceu Obrigado. bastante. Ah,
Veja que todos nós sabemos aqui, já vivemos esse discurso como agressivo, né? Nós também já vivemos isso, não só silenciando, quando vindo também o outro silenciar. Isso é muito comum quando na primeira infância, não existe um adulto que nos faz ou faz a criança entender que aquele movimento de muito barulho é uma falta de capacidade de silenciar para pensar, para articular, e aí a gente cresce nessa enxurrada de mal educação e continua representando esse movimento infantil nas nossas vidas relacionais. E fazemos isso como mecanismo de defesa, tá, gente? Não tem nada, é puramente mecanismo de defesa. Ou a gente faz, a gente cria silêncio para dizer, olha, como eu sou, como eu sou, ou como eu estou naquela situação, né? Ou a gente faz aquele silêncio para dizer, me aguarde, deixa estar. Então, como mecanismo de defesa, isso são processos agressivos que nós desenvolvemos enquanto humanos e precisamos detectá-los em nós, porque nós temos sim. Martinha diz: olha, o que eu mais procuro é entender ou trabalhar o silêncio. Martinha, deixa eu te falar. Estou te chamando de Martinha porque aparece aqui Martinha, mas é Marta Regina. Vou te falar um grande segredo, tá? É a parte mais difícil do nosso crescimento pessoal. É entender o silêncio, porque é uma capacidade que nós precisamos conversar muito com o barulho que existe na nossa cabeça enquanto a gente fecha a boca. Você compreende como isso é louco, como isso é difícil? Eu preciso entender qual é o sentimento que eu estou sentindo, descobrir qual foi a necessidade que ele foi destravado, saber se esse sentimento vale a pena para aquela ocasião, com aquela pessoa. Martinha, a gente já pediu para ir embora e não voltar mais, tá certo? Porém, é fato que quanto mais você testa na vida, mais habilidosa a gente fica. Às vezes as pessoas dizem para mim, Fabíola, é muito comum eu escutar, né? Eu não sei como é que vocês aguentam. Passo o dia inteiro, lá, só aqui. Depois, o que que você vai? Pouco mais, é técnica. É técnica. Quando aquela coisa que doutor Wilson disse para mim, e apertou meu peito e eu quis chorar, eu preciso lembrar, peraí, isso me tocou porque agiu com a minha sensibilidade, ou isso me tocou porque isso é um problema meu também? Já que nós estamos diante do humano, e o humano ele só muda de endereço, né? O nosso CPF é único, assim como o nosso CEP também. Então, mesmo que particularmente a gente haja, né? Mas a gente também tem um CEP que interage, que convive. Então, nessa hora que eu preciso entender nessa comunicação interna o que é sensibilidade e o que é dor. Para isso, se eu faço essa análise aqui como terapeuta, como profissional, e eu digo, eita, isso é dor, corro para o meu divã. Assim, rapidinho. Ai, não, porque, doutor Wilson, eu tenho um paciente, sabe, que me disse assim, assim, e eu acho, lá, e daqui a pouco eu estou nessa minha comunicação agindo mais habilidosamente e separando. Porém, na vida relacional, o silêncio
quando ele vem pelo discurso e na comunicação positiva, ele tem que ser anunciado. É necessário ter um anúncio que se vai silenciar. Por quê? Vai silenciar por uma necessidade, porque a necessidade do outro extrapolou o tempo, extrapolou o convívio, extrapolou, saiu da regra do princípio do direito. Esse é o meu e esse é o teu. Fica aí com o teu, que eu vou levar o meu. Eu anunciei. Mas a gente sabe que essa capacidade é uma disputa. É assim, eu estou conversando com você e você está pensando nas coisas que eu estou dizendo, que é para poder rebater, para me agredir e dizer. Quando você vê a comunicação, está se brigando. Sabe quando se briga e depois se para e diz, tá brigando mesmo por quê? Para, porque eu já perdi o script. A gente tem que ir lauda ou a gente tem que ir cena, porque já passou dos limites. Mas, de fato, o silêncio, ele precisa ser anunciado e eu convido vocês, a partir de hoje, a anunciá-los, né? Anunciá-lo na sua vida relacional. Porque, inconscientemente, nós vamos sempre estar ligando os interruptores de defesa. E os interruptores de defesa conta de uma história infantil que não foi organizada. Então, veja aqui que o autoconhecimento, o cuidado dessa capacidade pessoal, porque esse é um tema que fala muito mais do repertório interno, da minha capacidade interna, do que a capacidade que existe ao meu redor. Porque eu só posso dar para o outro aquilo que para mim é claro, aquilo que para mim é permitido. Então, realmente, é sobre o outro. Comunicação é sobre o outro, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu comecei a falar dizendo, olha, gente, tem um monte de teorias que a gente poderia seguir. Eu só vou me deter em 3 conceitos básicos. Por quê? Daí, então, eu posso organizar minha capacidade cognitiva para não ficar trazendo várias janelas, abrindo várias janelas e sair do foco da nossa comunicação, que nesse primeiro instante é possível? É. E por que é possível? O silêncio é bom? Não. E por que que não é bom? Para mim, não é bom, porque ele ativa circunstâncias psíquicas infantis que são geradoras de mecanismo de defesa e o saldo, o comportamento desse mecanismo é a agressividade. Então, resumindo, eu diria, é uma das agressões mais comuns que a gente vive e deixa viver. E trazendo até um outro contraponto, mas ainda sobre essa questão do silêncio, eu achei muito pertinente a colocação da Regiane, né? Porque ela ainda abriu aqui uma outra perspectiva, né? Porque ela colocou que quando esse indivíduo também ele fica em silêncio, ainda causa no outro, ou pode causar no outro, né? A sensação de que o que ele está pensando, o que ele está trazendo com isso. E normalmente o que leva é realmente a uma interpretação negativa do É um silêncio desse achismo. outro. Total, né? A gente leva uma interpretação negativa do que o outro, do porquê que o outro está em silêncio, né? O que ele E está essa é a pensando, o principal que forma ele de está violência do sentindo, silêncio. né? Exato. E trazendo assim até para essa realidade, como eu falei, que a comunicação, como a doutora aí bem disse, a comunicação positiva, antes de mais nada, ela vem despertar na gente, não é no outro. E eu aqui, nessa nossa interação e nessas informações que a doutora vem trazendo, até mesmo sobre o silêncio, eu percebo em mim, eu consigo já ir percebendo em mim justamente formas
que me remetem a essa situação infantil, né? De me silenciar por questões lá infantis, daquele menino, daquela criança que não teve, né, naquele momento as necessidades atendidas e que hoje eu, enquanto adulto, me comporto de uma mesma forma, fazendo igualzinho àquela criança. Agora, a grande questão do autoconhecimento é isso, né? É que é um caminho sem volta, né? Tipo assim, já que viu, não tem como desver, como Thaisa diz. Já que você viu, não tem como desver, está visto, está posto. Mas Tá? o quanto que isso é importante para que, a partir do momento que a gente se melhora, né? Quando a gente se melhora e se conhece melhor, o que que isso vai ter como consequência? Vai ter como consequência, na minha opinião, justamente isso que é a proposta da comunicação positiva. Vai ter como consequência relacionamentos mais saudáveis, mais maduros, mais claros, mais transparentes. Eu diria até mais verdadeiros, sem tanta capa de ilusão, né? Sem tanta ilusão sobre aquela coisa ali. Então, mais uma vez eu reforço, os conflitos, eles são muito bons, principalmente os conflitos da gente com a gente mesmo. Então, assim, para mim, só essa parte da violência aqui já trouxe, já reverberou várias coisas dentro de mim. E eu espero e desejo que também tenha reverberado dentro de vocês que estão aqui com a gente, né? Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Rodas de conversas como essas deveria, né, existir com muito mais facilidade, porque nós estamos aqui diante desse processo, né, de clareza, que é qual é o teu ponto de vista? Qual o teu ponto de vista pode ajudar o meu ponto de vista? E enquanto interação, não tem jeito, gente, não tem jeito. Quando eu abro a boca para mim, na minha vida relacional, né, na minha vida cotidiana, eu carrego comigo toda uma história. E é importante lembrar que a minha história tem um lado que eu conheço, e também tem um lado que para mim ainda não é muito claro. Se alguém pudesse dizer assim, por que que você precisa fazer terapia? É uma necessidade, porque hoje em dia, nos dias atuais, quanto mais capacidade houver da sua parte de uma comunicação mais leve, mais verdadeira, mais o mundo torna-se tranquilo, porque nós estamos passando, né, como sempre houve, várias transições, várias modificações no falar, no ser, no agir, tá? Antes a gente falava que era fácil, olha só, era muito fácil detectar a expressão, né, de uma pessoa pelo jeito dela falar, pelo jeito dela gesticular. Até a ciência já sabe que o olho diz quando a comunicação está sendo verdadeira ou não. Então, não tem mais, a tecnologia não tem mais o que buscar. E a gente precisa voltar para dentro e encontrar nessa tecnologia que está aqui, ó, há muito tempo, essa capacidade de poder ser mais assertivo. E como é que eu sei? Como é que a gente pode ser assertivo? Não tem como ser assertivo se eu não identificar em mim qual a minha necessidade. Para que eu preciso primeiro detectar em mim a necessidade? Para não jogar no outro a minha necessidade. Simples assim. Porque eu preciso das coisas organizadas, porque se eu não tiver uma mesa organizada, né, assim, doutora, se eu não tiver uma mesa organizada, eu não trabalho. Eu vou levar um tempo.
para poder organizar tudo. E hoje, sabendo disso, eu jamais chegaria perto da mesa do Dr. Wilson. Se ele me pedisse para trabalhar na mesa dele, eu ia passar uma linha no meio, ia dizer, aqui é um muro imaginário, vai ficar desse lado, eu vou ficar desse. E não olhe para o meu lado. E toda vez que ele olhasse para mim, ele ia lembrar da minha necessidade, porque eu espalho tudo, porque eu vou. Não é que eu me encontre na minha bagunça, não é isso. É que realmente eu funciono deixando tudo à vista. Então, isso leva uma forma de diálogo muito legal. Olha, gente, parece muito bobo o que a gente está conversando aqui, mas eu já vi um casamento sendo reestruturado por conta de um banheiro separado. Só isso. Só isso. Não. É que, na verdade, o banheiro significava o motivo daquela comunicação violenta e que os pares não estavam se encontrando porque não havia como eles dizerem quais as necessidades. Na medida que eles vão encontrando, simbolicamente se separa o banheiro. Simbolicamente, cada um tem um motivo e um momento de ficar em paz, porque enquanto eu estou no meu banheiro, fazendo minhas necessidades sem a bacia, né? A tampa da bacia molhada, ou o resto de barba na pia, né? Dos pelos da barba, aquela coisa toda, eu tenho sossego, eu tenho paz. E eu, Fabiola, e quando isso não pode acontecer, gente? Quando isso não pode acontecer, a gente trabalha aquilo, o muro imaginário. Bota um muro imaginário. Aqui é o meu direito, tá bom? Essas são as atividades que aumentando as nossas experiências. Vamos fazer, dá certo, deu certo para você? Deu certo, então estamos trabalhando, vamos passar quanto tempo aqui? Um mês trabalhando junto, né, doutor? Então, segura as pontas, tá? Eu vou me esforçar para não espalhar até o muro imaginário. E você vai se esforçar de não olhar para o meu lado. Pronto. Acordo feito. Então, diante de uma situação relacional, quanto mais eu sei de mim, mais eu respeito o outro. E isso é maravilhoso. Exatamente, essa Cheio frase de aí pergunta. que a Fabiola colocou agora é perfeita, né? Quanto mais a gente sabe sobre a gente mesmo, a gente vai saber das nossas necessidades e vai poder expressar isso de uma forma onde os relacionamentos eles vão alcançar, né, níveis muito melhores. Então, sim, né, como foi a pergunta inicial, é possível melhorar as nossas relações, alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, através de uma comunicação muito melhor, de uma comunicação mais positiva, mas mais do que isso. Essa comunicação, ela antes de mais nada acontece quando eu me conheço melhor. Quando eu sei das minhas necessidades, sei respeitar também as necessidades do outro e como reforçando, né? Isso que a Fabiola falou, mas sobre com uma outra dinâmica, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha no relacionamento. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar por quê? Porque são feitos combinados nesse sentido, e aí a gente sabe que desse jeito a relação ela vai ter mais prazer em existir, né? E aí eu vou trazer um desafio de campo aqui, mas eu vou mudar um pouquinho ele, né? Tem um desafio de campo do livro da comunicação positiva, e aonde ele diz assim, né? Desafio de campo número 6: reconhecimento. Momentos especiais em nossas vidas são oportunidades de conexão. Relembre um momento importante em que esteve com alguém especial. Conte a essa pessoa como ela foi elementar na sua história. Desafio: contate alguém importante, lembrando um evento significativo que vocês vivenciaram juntos. Só que aqui eu vou complicar, né, trazer mais problema, não é isso? Não é isso, doutor? Trazer mais problema para o desafio.
aqui fala sobre situações especiais. Mas existem também situações que você viveu com essa pessoa muitas das vezes especial e que por uma bobeira, como a doutora Fabiola falou, né, às vezes a gente começa um conflito, um desentendimento, e no meio do conflito a gente fala assim, gente, por que que a gente começou mesmo a discutir? Qual era o ponto em questão, né? Então eu vou propor o desafio aqui, eu também vou fazer, eu vou buscar algo que aconteceu nesse sentido, de que você faça isso, se reconecte, mas com alguém que você, de repente, perdeu essa conexão. De repente, alguma amizade antiga, que por coisa que você hoje percebe assim, caramba, na verdade, era só uma necessidade que era minha e que eu não percebi e estava querendo que ele entendesse essa minha necessidade. E porventura você desfez essa relação, sabe? Essa relação de amizade, de coleguismo, enfim. A gente tem uma história, né? E diante dessa história, muitas das vezes isso acontece. Eu me lembro aqui de algumas pessoas e que por pontos de vistas simplesmente diferentes sobre visão de mundo, de que eu me afastei. Então, amanhã eu vou estar fazendo contato com essa pessoa e vou postar lá nas minhas redes sociais. Vou estar fazendo um contato com essa pessoa e reconhecendo o quanto que ela foi importante, o quanto que ela é, na verdade, importante, e o quanto que eu aprendi com ela, e que se a gente melhorar a nossa comunicação, primeiro eu, entendendo as minhas necessidades, a gente pode restabelecer esse relacionamento e esse diálogo. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse desafio. Vou colocar aqui também o Instagram da doutora Fabiola, para quem não acompanha ainda os dois, né? Um é arroba Casa Verdes L, né? SL. É Casa Verde SL, de Santa SL. Eu vou Luzia. colocar aqui SL. Casa Verde SL. E o outro é Psicóloga. psicóloga Fabiola Fabiola Freitas. Fabiola Freitas. É Freitas. direto, não é, doutora? É assim É, direto, né? direto, direto. Então, esses dois aí são os dois perfis da doutora Fabiola. Assim, agradeço imensamente pela sua disponibilidade e, mais do que isso, pela sua contribuição na minha melhora enquanto pessoa, em descobrir o quanto que eu ainda preciso melhorar a minha comunicação. Agradecer a vocês que ficaram aqui, né? Marta, que está sempre presente com a gente. Luzinete, um prazer te conhecer. A Carla, né? A Rejane. Quem está aí pelo Instagram também, né? Eu estou fazendo agora assim, que é Zoom Instagram. Pelo Instagram também, quem acompanhou aqui pelo Instagram, né? Rejane, mais uma vez, contribuindo aí, né? Falando que o autoconhecimento permite uma comunicação mais clara da sua necessidade, e é exatamente isso. E é essa a proposta. Quem ainda não está lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o meu contato aqui. Cadê? 21. Eu vou deixar o meu contato aqui para poder a gente lá no grupo do WhatsApp também ir fazendo trocas nesse sentido. E a proposta é de 15 em 15 dias a gente possa estar aí se reunindo e melhorando, né? Melhorando primeiro a gente, para que a Marta quer partir daí falar? a gente melhore o Marta quer relacionamento. falar, Marta? Só agradecer. Um momento muito bom. Muitas fichas já caíram aqui. Ah, eu quero fazer mais uma contribuição. Vocês Claro, sabem que Oi? claro. Isso é Isabel, né? Olha, Maria Isabel. É bebê, é bebê. Ai, meu Deus, peraí. Porque o telefone de Thaisa estava aberto. Olha só, nessa caminhada de vida, eu tenho a técnica do 1, 2, 3. Toda vez que eu estou diante de uma comunicação, eu utilizo os 3 primeiros critérios dessa comunicação: observar, ver a necessidade, ver o sentimento e a necessidade. Essas 3 técnicas é o que preconiza os pilares da comunicação positiva, né? Que diante de uma comunicação, você tem que primeiro observar
todo o outro, ver o sentimento que envolve esse outro e a necessidade, né, que ele está tendo. Gente, é batata, tá? Eu chamo a técnica de 1, 2, 3. Porque quando tá, eu paro, respiro e automaticamente eu já vou e pego o sentimento principal. Ah, é raiva, é constrangimento, é o sentimento principal. Isso me leva automaticamente para ver a necessidade dessa pessoa. Daí eu mudo completamente o meu comportamento diante dela. Eu chamo técnica 1, 2, 3. Observo, Só para poder ver se eu eu entendi. vejo o sentimento. Quando eu capto o sentimento, automaticamente eu mudo toda a minha estrutura aqui. Então, a comunicação não violenta é, de fato, o que o outro precisa, não o que eu preciso. Porque se eu conseguir acalmar, eu entendo ele, automaticamente ele acaba me entendendo. Isso aí é atividade. Então, pega aí, respira, tá lá aquela confusão toda, lembra? 1, 2, 3. Observar, sentir e ver a necessidade. Qual a condução? Não sei se ficou claro para vocês. Eu tô anotando aqui. Eu vou repetir para ver se eu entendi claro. Eu coloquei o seguinte: técnica 1, 2, 3. Antes de observar, eu botei respirar, né? Fazer aquela respiração. É, porque Respirar, observar, sentir e verificar a necessidade. É isso? Então, aí, ó, isso bem rapidinho. E olha, isso precisa ser feito em silêncio. Aí onde há uma comunicação, o silêncio é positivo, porque ele ajuda você a se reestruturar diante do caos que a comunicação está te trazendo. É, Daí, então, você anuncia. Se a pessoa está com muita raiva, você anuncia, olha, do jeito que você está, não dá para a gente conversar. Ou, tá, eu compreendo o que você está passando. Ou, tudo bem, estou indo, né? Ou pelo menos a gente pode fazer assim, peraí, eu posso fazer assim para você engolir, mas não, mas calma, calma. E a gente sorri, e aí daqui a pouco tá mais claro, mas eu sempre trago 1, 2, 3 na cabeça, 1, 2, 3, esse sentimento tal, com a necessidade, automaticamente eu mudo aqui. gente, mais uma técnica aí da Fabiola para a gente colocar em prática. Doutora Fabiola, mais uma vez, Gente, eu agradeço obrigadíssimo. demais essa troca, tá? E assim, o objetivo do curso não, do grupo é que a cada 15 dias a gente se encontre, Isso, a gente vai ter aí encontros quinzenais, né? Sempre trazendo aí essa troca, né? Vendo quem pode colaborar, quem tem aí a contribuir realmente com isso, com a comunicação positiva, trazendo aqui exercícios para a gente fazer, falando um pouco mais sobre isso. E a gente está desenvolvendo lá um portal também, um portal de assinatura, né, da comunicação positiva, onde lá tem aulas, tem lives que já estão lá, a gente está também gravando ainda algumas aulas, né, ainda está nos desafios ali, a gente está gravando os desafios, e é isso, é a gente ir fazendo essa troca aí e contribuindo na nossa vida e na vida do outro, para que a gente junto aí construa uma sociedade e uns relacionamentos melhores, que é isso que a gente precisa. Nós somos seres relacionais, sem sombra de dúvida. Nós precisamos uns dos outros. Gente, uma noite abençoada para todos e 1, 2, 3 para vocês. Aí, tchau, tchau, 1, 2, menino. Obrigada 3. pelo convite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.